que vamos. É isso, meu povo. Eu queria fazer uma breve oração aqui rapidinho. Senhor, nós colocamos as nossas mentes, nossos corações diante de você, depois de um dia de correria, de um dia de cansaço. Nós estamos aqui para receber, para ouvir a voz do Teu Espírito. Fala além de mim, Senhor. E assim como esse livro, ele me tocou, ele me alertou algumas coisas que, de alguma maneira, o que for falado aqui vai até além do meu conhecimento, do que eu vou conseguir transmitir. Que Teu Espírito possa tocar a cada um de nós, Senhor, abrindo os nossos olhos e a nossa compreensão para um assunto tão importante quanto esse nas nossas vidas. Estamos gratos, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Tá aí, pessoal, essa capinha aí, ó, Ego Transformado. É o nome do livro, capítulo 2, vou falar um pouquinho hoje. Só que antes eu queria dar uma definição de ego. Para a gente não demonizar o que é ego, para a gente não ter ego como algo ruim, tá? Porque ego, a definição, entre outras, não é a única, mas uma definição bem legal que eu achei que ego é a consciência, o eu de cada um, ou seja, o que caracteriza a personalidade de cada indivíduo. Então, ego não é algo ruim. O que pode ser ruim, o que é ruim, seria um ego inflado, sabe? E a ideia desse estudo é falar sobre o ego transformado. O ego, então, só para ficar claro, ego não é algo ruim. Ego é a definição do eu de cada um, tá? E a personalidade de cada um. William, pode passar aí para o próximo. A visão transformada do eu. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Aqui, no 1 Coríntios... Estou enxergando mal. No 1 Coríntios 4:1, no verso 1, eu vou ler o capítulo todo de 1 Coríntios 4, do 1 ao 4, e vou falar versículo por versículo, tá? Deixa eu abrir a Bíblia aqui rapidinho. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, aqui no versículo 1, Paulo começa, ele defende e se responsabiliza pelo ministério que lhe foi confiado. Ele começa primeiro defendendo o seu ministério, ele começa deixando claro que ele tem a consciência desse chamado, dessa responsabilidade. Pode passar para o outro aí, William. Esse aqui, ó, não importa o que pensam sobre mim. Eu quis colocar esse... Eu acho que não está exatamente assim no livro, mas eu quis colocar para chamar bastante atenção para a gente. Não importa o que pensam de mim. Versículo 3. Todavia, a mim muito pouco se me é julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. A parte A do versículo. Apesar de defender essa atuação, de defender esse ministério, em relação a esse papel, a esse ministério, Paulo não busca das pessoas a afirmação de que ele é alguém. Então, parece duro a afirmação dele, né, de que eu não estou nem aí para o que vocês
pensam a meu respeito, ou que dizem a meu respeito, basicamente é isso. E a identidade de Paulo, ela não está presa à opinião alheia. É isso que ele está dizendo. Até porque cada pessoa tem uma opinião. Então, imagina a crise de identidade de Paulo. Supondo que a igreja de Corinto fosse muito pequena e tivesse 30 membros. Imagina, cada pessoa tendo um ponto de vista e uma percepção, uma opinião sobre Paulo. E ele se preocupasse com isso. Ele teria uma enorme crise de identidade, porque cada pessoa tem uma opinião a respeito dele. E a ideia que rege as pessoas no nosso tempo, né, tem muito a ver com eu vivo do meu jeito. Na internet a gente vê muito isso em rede social, né? Eu vivo do meu jeito, eu vivo da minha maneira, vivendo a minha vida como eu quero, interessa o que eu penso, sabe? Não importa o que pensam de mim. Esse tipo de pensamento, ele é muito, a gente vê muito nas redes sociais, as pessoas colocando isso. A princípio, parece que pensam igual a Paulo, né? E nessa sociedade, o remédio parece ser uma espécie de remédio para baixa autoestima, é a autoestima elevada, né? Acho que é bem claro para todo mundo, pelo menos uma noção do que é baixa autoestima e autoestima elevada, né? Todo mundo, tenho certeza que tem uma noção do que é isso, eu não vou precisar definir. E é bem comum a gente dizer para as pessoas para elas não se preocuparem com o que dizem, o que pensam a respeito dela, para elas se avaliarem. Geralmente, quando a gente vai dar É bem comum quando se dá um conselho para uma pessoa, né, que está com uma baixa autoestima, conselhos dessa natureza, né? Cara, não se preocupe com o que pensa de você, não importa. O que importa é quem você é, o que importa é como você se vê, o que importa é como... Isso é muito comum, né? E eu queria definir aqui, agora, a palavra egoísmo, para a gente não confundir ego, que foi definido lá no início, que não é algo ruim, para quem entrou agora aí, o ego não é algo ruim, é o eu de cada um, a personalidade. Né? O problema é o ego inflado. E a definição de egoísmo. Egoísmo, isso que eu entendo, segundo as escrituras, quando eu leio, que começou com a queda. Egoísmo, a definição: amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos outros. Uma das definições que eu achei foi essa: um amor exagerado aos próprios interesses da própria pessoa, sabe? A sua própria vida a despeito dos outros. Essa é a condição humana depois da queda. Se a gente pensar o que aconteceu na queda, será que Adão tinha algum empecilho de olhar para baixo, alguma coisa no pescoço, né? Que não deixava ele se ver? Provavelmente não. Mas, de alguma maneira, depois da queda, depois da desobediência, ele percebe que ele estava nu. Né? Ele sempre esteve nu, isso é conhecido de todo mundo, mas, de alguma maneira, com a queda, com a entrada do pecado, Adão se viu pela primeira vez. Ele se olhou para o seu próprio umbigo. Então, aonde começa o problema do ego? O problema do ego seria o egoísmo, o egocentrismo, o ego inflado. Na queda, com a entrada do pecado, começamos a olhar para o nosso próprio umbigo. E algo que eu acho me incomoda bastante, que é bem comum ouvir em podcast, em vídeo, na internet, é que se hoje está se falando muito de narcisismo, né? Relacionamento abusivo. E o que eu percebo é que sempre as pessoas elas têm elas apontam alguém da vida delas como narcisista, ou sempre alguém saiu de relacionamento, esse relacionamento era abusivo. O que nos impede
de pensar, de olhar e entender assim, será que eu já fui assim com alguém? Será que durante algum relacionamento eu fui abusivo? Será que eu tenho algum tipo de postura, de conduta ruim com o outro? Por que que é... E aí deve ter, mas se tem, eu ainda não vi nenhum vídeo, nenhum podcast de uma pessoa falando, cara, eu sou mal, eu sou ruim, eu fui ruim no relacionamento, eu fui ruim nessa situação, eu explorei, eu fiz mal para as pessoas ou para a pessoa. Qual é o problema que não permite do homem se ver, se enxergar, mas ele se enxergar de uma forma correta, né? Ele se olha como vítima, ele sempre vê o erro do outro e ele é sempre a vítima. Em 1 Timóteo 3, Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. A dificuldade dos últimos dias, Paulo está dizendo que tem a ver com o egoísmo, com o egocentrismo. A dificuldade, obviamente que não se está fechando, se resumindo os últimos dias somente a isso, mas nessa passagem específica, Paulo se refere que as dificuldades dos últimos dias têm a ver com cada um pensando em si mesmo. Egoísmo é um assunto sério, egocentrismo é um assunto sério, não é um assunto irrelevante ou trivial. É um assunto que tem a ver, inclusive, com profecias escatológicas. Não acredito que, como igreja, a gente trate desse assunto como deveria. Ele é um assunto muito importante. William, pode passar o próximo slide aí, por favor? Não importa o que eu penso sobre mim. Então, no slide anterior, foi não importa o que as pessoas pensam, não importa o que pensam de mim, né? Porque Paulo, ele falou para os coríntios que ele estava nem aí porque eles pensavam, nem tribunal humano, ou seja, nem vocês, nem o mundo, não estou preocupado com o que vocês pensam. E aqui, não importa o que eu penso sobre mim. Opa, agora o negócio ficou meio estranho, né? E aí, na parte B do versículo 3, a gente leu a parte A e a parte B, ele diz, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Então, ele tinha dito que ele não se importava com o julgamento dos coríntios e de tribunal de homens. E agora ele diz, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Espera aí rapidinho. Fazer isso pelo celular é bem chato. Tá. O que Paulo tá... Aonde Paulo está querendo chegar? Ele não importa nem o que ele pensa a respeito dele mesmo. E eu pensando sobre isso, eu fiquei vendo, cara, a nossa mente, ela é muito traiçoeira. E ela quase sempre, a forma como a gente se enxerga, ela quase sempre ela vai nos definir pelo que nós fazemos ou pelo como estamos nos sentindo. Por exemplo, agora, como eu estou me sentindo, eu vou me definir pelo que eu estou sentindo agora ou pelo que eu estou fazendo. Então, se for num tempo onde eu estou exercendo um trabalho importante, as coisas estão se desenvolvendo e eu vá me definir muito bem, eu vá levantar a régua a um nível muito alto, ou num dia que eu acordo bem, aquele dia que a gente acorda para vencer,
sabe? E quando a gente, aquele dia down que todo mundo tem, aquele dia que a gente não sabe às vezes nem porquê, mas a gente simplesmente está sentindo um lixo. Ou quando em algum momento o trabalho que a gente está fazendo ele cessou, ele parou, ele não está dando resultado. E aí? Se a gente se julga a nós mesmos, e quase sempre vai ser baseado em mérito, quase sempre vai ser baseado em um sucesso ou no momento como estamos nos sentindo. Então, é uma armadilha muito grande se autodefinir. É uma armadilha muito grande olhar para nós com uma opinião como se ela nos definisse. E nós somos isso que a gente pensa. Porque nós oscilamos muito, sabe? Em 1 Timóteo, Paulo diz que dos pecadores ele era o pior. Ele se definiu de algumas maneiras, ele falou a respeito dele em alguns momentos, e em algum momento ele falou assim, dos pecadores, eu sou o pior. Essa opinião que ele falou a respeito dele mesmo não o definia. Paulo não vivia de acordo com o que ele estava sentindo ou com uma opinião que ele tinha a respeito dele. Ainda que essa opinião não fosse uma mentira em si. Essa opinião não definia nem modelava a sua postura e sua conduta. Isso é a ausência de crise de identidade. Teve um momento, se eu não me engano, no livro de Gálatas, entre o final do capítulo 7 e o início do capítulo 8, mais ou menos, me veio na memória agora que Paulo ele entra ele fala uma coisa que eu fico imaginando Paulo gritando, falando isso. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando eu leio esse texto, e eu sou apaixonado por ele, eu fico imaginando, eu imagino o desespero. Porque essa fala, para mim não faz muito sentido ela ser encarregada de um desespero. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo tinha suas crises. Paulo tinha seus altos e baixos como qualquer ser humano. Paulo tinha suas opiniões a respeito dele mesmo. A questão é que essas opiniões não definiam Paulo. Por isso que ele fala na parte B do versículo 3, desse texto que a gente está usando, que ele não se julga nem a ele mesmo. Eu tenho... Enquanto eu lia esse livro, esse capítulo, eu lembrei que na minha juventude, não que eu seja um idoso, mas quando eu era bem mais novo, eu andava com um pessoal muito mais velho. Eu com 14, 16 anos, eu andava com o pessoal do surf, que eu comecei a pegar onda, muito mais velho. Eu era o mais novo, se não um dos mais novos da turma. Então, eu era o mais sacaneado também. E eu ouvia tudo que eles falavam. Eu concordava com tudo que eles diziam, eu me modelei ao que eles falavam, eu fazia o que eles falavam, o que eles faziam. Chegou um momento da minha vida que eu amadureci um pouquinho, fiquei um pouco maior, que eu me rebelei a isso. E aí, a sensação que eu lembro que eu tinha era de uma grande liberdade. Eu taquei o dane-se, cara. Não importa, não tô nem aí porque pensam de mim, eu vou viver da minha maneira. Foi na época que eu virei roqueiro, revoltei, sabe? A galera falou que eu abandonei o surf e troquei a prancha por um violão, ficava todo de preto, tocando embaixo do sol quente, às vezes na praia, tocando rock. Eu me rebelei e aí eu não aceitava que ninguém me dissesse nada que eu discordava. Me rebelei muito, fiquei muito rebelde. E a sensação que eu lembro era de uma grande liberdade. Agora eu falo o que eu quiser, com quem eu quiser, na hora que eu quiser, sabe? É a crise de identidade que eu fui de um extremo para o outro. E aí é muito... E geralmente essas pessoas que estão nesse estágio, você percebe que elas falam muito palavrão, elas são muito autênticas, entre aspas, elas são muito sinceras, muito transparentes.
elas se orgulham muito disso, né? E talvez seja pior do que o primeiro estágio, cara. É porque a certeza que a gente tem que a gente está certo é muito grande. Os dois estágios são péssimos, mas esse é terrível. E é o que a gente mais vê, é bem comum, é mais comum ver essas pessoas, eu acredito, pelo menos, do que aqueles que vão na ideia dos outros. Crise de identidade. Paulo fala primeiro que não está nem aí para o que os outros falam. Depois ele fala que ele não está nem aí para o que ele pensa. Tá. Qual é a de Paulo? Porque quando eu li isso, eu fiquei assim, tá, a primeira eu já passei, a segunda eu já passei. O autor está querendo chegar aonde? Porque todos os dois são ruins. Seja o ego cheio ou vazio, vazio no sentido de inferioridade, todos os dois são ruins. Aonde Paulo quer chegar? William, pode passar o próximo slide aí, por favor. Cadê? Aqui. A humildade segundo o evangelho. A humildade verdadeira que brota do evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Não preciso mais ligar as coisas à minha pessoa. Que frase. Que frase. A postura de Paulo é de não ter necessidade de pensar em si. Essa necessidade ela é morta pelo evangelho. Em Mateus 16, 24, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se a gente pensar, voltar lá em Adão, aonde começou tudo isso, e a gente pensar na postura dele, uma postura que eu tenho como uma postura de se preservar, se salvar. Ele, quando Deus pergunta, você tá onde? Você comeu do fruto que eu disse que não é para comer? Ele fala assim, ele culpa duas pessoas, ele fala assim, foi a mulher que você me deu. Ele culpa a mulher e ele culpa o próprio Deus. Foi a mulher que você me deu, como se dissesse assim. Eu te pedi, você me deu. Foi ela e você me deu. Só faltou ele culpar a serpente, mas o diálogo de Adão não foi com a serpente. Quem conversou com a serpente foi Eva. Então, ele só não culpou a serpente porque a gente nem sabe se ele viu ela, se ele provavelmente não conversou com ela, porque não está no texto. Quem estava na frente dele, ele culpou. Ele se defendeu, se preservou, é aquele instinto de eu preciso botar a culpa em alguém, deu ruim. Esse instinto é maligno demais. Eu lembro daquela música linda que fala: nos tornamos responsáveis. Maturidade tem a ver com se responsabilizar. Tem um pastor muito polêmico na internet que uma vez ele postou assim: se você está em depressão, não se vitimize, se responsabilize. Cara, por Deus, eu fui lá e comentei a postagem dele criticando ele. Critiquei ele pesadamente, sabe? Eu falei, cara, eu te conheço desde a época do Orkut. Pô, tu mudou muito, tá escrevendo besteira. Pô, critiquei o cara, porque eu tava sofrendo de transtorno de ansiedade na época. Aquilo me revoltou, sabe? Hoje eu entendo o que ele escreveu. Ele não falou que quem sofre de depressão é culpado. Ele falou que é responsável. Nós somos responsáveis, qualquer que seja a situação que nós estamos. Estou com câncer, seja lá o que for, não tenho culpa. Mas eu sou responsável pelas minhas atitudes, a minha postura. O que eu vou fazer com isso? Então eu queria deixar aqui sobre essa postura de Adão, que a gente se responsabilize pelas coisas, tá? Mesmo quando a gente não é o culpado.
mas que a gente tome a responsabilidade sobre nós. E tanto as pessoas que se exaltam quanto as pessoas que se diminuem, elas são viciadas em si mesmas. É o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade que eu tinha falado ainda agora, são iguais. É como se fosse uma moeda, cara e coroa, né? Duas faces. É como se fosse a mesma moeda. É uma tentativa da alma, é um grito da alma de chamar a atenção para si. Porque a alma, ela precisa, o ego humano, ele caído e não transformado pelo evangelho, ele precisa chamar atenção, ele precisa se vitimizar. Quão comum é alguém vir conversar com a gente, falar, tô passando a dificuldade, tô passando, a gente falar, eu também tá mal, também tô ruim. A dificuldade de ouvir o outro, só ouvir, não se defender, não se colocar no meio, só ouvir, cara. Quanto que isso é difícil para mim? O quanto que é difícil para mim não me olhar como vítima, cara. Esse livro, ele me denunciou demais, ao ponto de eu ter vergonha. E ele veio a calhar, cara, porque foi numa fase que Deus tem falado muito, já estava falando um pouquinho antes de eu ler esse livro, muito comigo a respeito do meu jeito, principalmente no local de trabalho, o quão rigoroso eu sou e o quão orgulhoso eu sou, sabe? Deus já vim falando comigo, eu li esse livro, ele me esbofeteou demais, cara. Eu fui muito agredido pelas coisas que esse livro fala. E aí eu queria... O William, pode passar para o próximo slide aí, que é o último slide, se eu não me engano. É o último, sim. O título é o mesmo, A Humildade Segundo o Evangelho. Não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos, mas é pensar menos em mim mesmo. É pensar menos em mim. Não relacionar cada conversa, cada experiência vivida, a minha pessoa, não relacionar tudo a nós como se o mundo tivesse contra a gente, cara, é uma liberdade, um descanso muito maravilhoso, muito bendito, sabe? Não tá preso a relacionar tudo a gente. Eu percebi até nas minhas orações, enquanto eu passava o tempo orando sobre mim, sobre a minha vontade, meus sonhos, meus projetos, quanto tempo eu passava orando sobre mim. E não é um problema orar sobre você, não é um problema. Mas quando Deus estava me denunciando, o Espírito Santo estava me denunciando, até as minhas orações ficaram, elas denunciaram a minha visão a respeito de mim mesmo, do mundo. Como que existe uma luta muito grande para eu estar no centro de tudo, eu estar no centro do mundo, sabe? E aí eu comecei a ser lembrado de algumas coisas e me envergonhar, sabe? A coisa mais... Quando eu me converti, eu deixei muita coisa para trás. E eu acho que todo mundo aqui, ainda que você tenha nascido num berço evangélico, você em algum momento teve essa experiência de uma conversão de fato, de conhecer o Senhor. E aí a gente começa a abandonar coisas, porque o Espírito Santo começa incomodando. Mas para mim, a coisa mais difícil de abandonar, de matar, é o direito que nós temos, o direito que eu tenho, aquilo que eu mereço. Eu vou comprar coisa para mim, o salário é meu, sabe? Pô, vou fazer do meu jeito. Eu que sou o dono, nos ver no centro do mundo, sabe? Ainda com direito real, sabe? Eu tô falando de direito, um direito nosso, não algo que eu não tenho direito. E abrir mão desse direito em prol do outro é muito difícil. É muito mais difícil do que foi para mim largar um monte de coisa quando
quando o Senhor me aceitou. Largar o direito que eu tenho de fazer algumas coisas, de falar algumas coisas, é muito difícil. E as nossas feridas, nossa chateação ao ouvir crítica, ela é o resultado de ego inflado. E quando teve uma reunião do time de música que o Guilherme falou a respeito de cada pessoa. E quando falou a meu respeito, aquilo me incomodou, sabe? Aquilo me incomodou. Eu tive plena consciência na hora de que o que ele estava falando era certo. Na hora, eu não pensei, cara, tua opinião tá errada. Não pensei. Mas como que aquilo me incomodou? Como que aquilo serviu para dizer, tem coisa aí dentro, sabe? E findando essa explicação, que o nosso olhar para as críticas seja de oportunidade de crescimento, de coração mesmo. Eu já falei para algumas pessoas e o Guilherme sabe disso. Eu quero falar isso de uma maneira que não sou estranho, mas eu não queria estar no time de música. Você sabe por que eu não queria? Vocês sabem por quê? Porque estar no time de música hoje me tira muito da zona de conforto. Porque eu nunca fui ensinado a cantar nem a tocar. Eu nunca participei de uma aula de violão na minha vida. Eu fiz parte de um ministério de música da primeira igreja que eu fui quando eu era moleque e eu tocava uma guitarra. Me deram uma guitarra lá. Era só uma mulher que tinha no violão e um rapaz na bateria e me deram uma guitarra que estava jogada lá. Eu nunca cantei, sabe? Eu lembro que eu peguei no microfone algumas vezes quando a pastora lá, líder do louvor, ela faltava o culto porque ela dava aula às vezes à noite. Mas eu nunca cantei. Então, fazer parte desse ministério tem me tirado muito da zona de conforto. Tem sido muito massacrante, doloroso, sabe? E eu tenho uma direção do Senhor para estar nisso agora, para estar participando disso. E eu estou abrindo isso aqui para vocês, para que vocês me conheçam o meu coração agora. Eu falei isso para algumas pessoas mais próximas, sabe? E as críticas que o Guilherme, o meu ponto de vista é que ele pegou a régua e jogou muito para cima. A cada culto existe um feedback, a gente tem que dizer e a gente ouve o que os outros dizem. Então ele pegou o nível, elevou muito, esticou muito. Agora vem. É como se estivesse pegando a gente assim, esticando, vem. Sabe? É como se fosse isso. Eu tenho quase certeza que algumas pessoas no nosso meio têm essa mesma sensação de, caraca, é muito puxado, é muito... Eu sei que tem pessoas que têm essa sensação. E por isso que eu estou dando esse testemunho aqui. Tá? Então que a gente olha para as críticas com essa oportunidade, porque eu tenho aproveitado desse tempo com essa oportunidade de crescimento, e que a gente possa comemorar a evolução do outro, como equipe que nós somos de música, né? E para a vida também. O nosso papel ali hoje como time de músico, ele está muito em evidência, né? Existe uma vigilância constante, porque o nosso coração é muito enganoso, né? O coração do homem, ele é vaidoso demais. Então, que como time de músicos, que a gente possa estar comemorando a vitória do outro, sabe? Comemorando porque Abraão tá se desenvolvendo maravilhosamente bem, a Ana e tantos outros, sabe? Que a gente possa comemorar isso, cara. Isso é lindo demais, sabe? E o que eu tinha para falar a respeito desse assunto é isso, povo. E aí seria muito interessante que a gente falasse agora, abre o microfone aí e fala sobre o assunto tratado, fala o que entendeu, o que pensou, qualquer coisa, fica à vontade aí.
Cara, eu acho muito interessante, né? Tipo, desde o primeiro capítulo, tudo vai se conectando, tudo vai só reforçando e cada vez mais vai denunciando quem nós somos através desse livro, né? Eu acho muito interessante. Se você não teve a oportunidade de ler ainda, eu te desafio a ler junto, né, conosco. Mas o livro, ele fala, o que eu mais me identifiquei, assim, ou pelo menos o que sempre tem me chamado a atenção nesse livro, né, é quando o autor, ele fala e a gente entende que tudo tem a ver com identidade, né, os nossos problemas, o nosso eu, literalmente é sempre um ponto de equilíbrio em nós identificarmos quem nós somos em Cristo. Porque parece que a sensação que eu tenho é que o tempo inteiro a gente se esquece. O tempo inteiro a gente coloca os nossos sonhos, né, os nossos prazeres, enfim. Prazeres eu digo no sentido não de prazer de carnal, mas nas nossas vontades, né? Tipo, os nossos sonhos e nesse sentido. Então, eu tenho essa sensação de que o tempo inteiro a gente está se esquecendo, né, de quem Cristo é ou quem deveríamos ser. E o livro ele está o tempo inteiro nos trazendo para esse ponto, né? Em ter mais amor, em ser mais humilde, né? Como o Marcelo trouxe essa, essa questão, né? Do reconhecimento, do crescimento. E eu tem sido desafiador, cara. Como o Marcelo falou, esse tempo, né? E tudo isso, literalmente, todos esses desafios de escala, para o pessoal, né, que a gente que está se desenvolvendo, né, montar a equipe, ter essa responsabilidade de estar dando feedback, de estar junto com o pessoal, tem tratado diretamente o nosso ego, né, não no sentido de estrelismo, né, como eu falei antes, no início, no primeiro capítulo, mas nessa humildade, né, em manter o equilíbrio, né, de quem eu sou perante Cristo, né, como eu trato os meus irmãos, como eu trato a igreja. Então isso tem sido muito bom, e esse livro tem servido, acho que justamente para isso, para confirmar um tempo novo que eu acredito que nós entramos, né, de responsabilidade a mais. E quando eu falo responsabilidade, eu não me refiro a uma pessoa, tipo, o Marcelo está sendo responsável agora, ele tá sendo desenvolvido. Eu estou sendo desenvolvido, o Abraão está sendo desenvolvido, a Ana, ou os líderes, de certa forma, mas eu digo no âmbito geral, porque é uma porta aberta para todos, né? Todos nós estamos sendo convidados a nos desenvolver todos os dias, né? Estando numa escala, sendo convidados para estar aqui numa reunião, porque às vezes é difícil, o dia de trabalho é corrido, mas tudo no final tem a ver com o ego, né? A gente dizer não para as nossas vontades. O Gui fala muito sobre isso, né, em relação a eu vou para o culto porque eu estou muito cansado, né? Não, mas eu vou porque eu realmente estou cansado, porque a única coisa que eu tenho para entregar hoje, a única coisa que eu tenho que ofertar hoje é o meu cansaço, né? Eu estou aqui, eu estou triste, eu não estou animado, eu estou desanimado, mas eu estou aqui, eu vou ofertar o meu desânimo porque, né, é aí que eu me encontro, é aí que ele me encontra, eu não dou brecha, não dou margem para o meu ego, sabe? Eu estou ali, literalmente ali no ponto de equilíbrio para Cristo, né, crescer em mim. Então, muito interessante, cara. É um livro que tem feito muito sentido no nosso tempo hoje. E, pessoal, esse livro ele só tem 3 capítulos, tá? Na verdade, ele é um livreto, então leia, é muito rápido, é muito pequeno. Não é um livro grossão, não. Alguém mais quer falar? Fica à vontade. Marcelão, agradecer, né, por essa aula. Pô, que ilustrações lindas. Arrasou, cara. De verdade. Ficou muito bom. E assim, não vou abrir a câmera porque tô de Nike aqui ainda, tá? Mas eu acho que tudo que traz um testemunho de vida tem uma graça, tem um peso muito especial, cara. Então, assim, muito bom ouvir você, seu coração. E, nossa, a gente apanha toda vez que lê e ouve do livro, né? Que loucura, cara. Bom demais.
O William comentou bastante um pouco do que eu ia comentar também, mas eu acho que essa parte pega muito pra gente como músico, tudo, né, pra vida. Acho que esse livro é pra gente levar pra vida, não só pra música, enfim. Mas especialmente uma coisa que a gente tem, que a gente faz reincidentemente, é às vezes não querer ministrar ou não querer fazer parte. Aconteceu isso na nossa última escala, né, que eu nem pude conseguir fazer parte. Mas a gente está sempre fazendo que é olhar para si e achar que não está pronto, que não está bem, que não está legal. E essa parte que Paulo fala que ele mesmo não se permite se auto-julgar, né? Não aceita o que ele pensa sobre si ou como ele está se sentindo. E a gente vê o encargo, vê a vida do cara, vê o testemunho, e a gente percebe que tudo isso não foi porque ele era bonzão ou porque ele era incrível, mas porque ele não permitia nem mesmo ele se parar, né? Ele não deu lugar a isso, para nem mesmo ele se parar, apenas o Senhor, se assim fosse a vontade de Deus. Então, só reforçar mesmo isso, né? Porque às vezes nós mesmos nos paramos, seja por uma insegurança, por um medo, seja por não achar que tá bom o suficiente, seja por achar que tá muito ruim, seja por qualquer coisa, né? Mas é isso, carregar para a vida que nada pode nos parar, né? Apenas o Senhor. É isso. Mais alguém aí? Fala, Show. Marcelão. E Vou abrir a aí? câmera aqui. Show. Eu quero agradecer aí vocês aí pela essa aula aí, cara. Muito bom mesmo. Eu aprendi, estou aprendendo muito com vocês. E assim, uma coisa assim extraordinária, né? O que você falou ali veio buscando na mente, eu venho tentando trazer para a minha vida, para aquilo que eu estou vivendo, entendeu? E assim, falou muito ao meu coração, porque a gente vive, às vezes, algumas batalhas, né? E essas batalhas, elas acontecem no âmbito do pensamento, da mente. E aí, você falando ali, trazendo essas explicações e falando sobre Paulo, né? Que nem mesmo aquilo que ele pensava dele mesmo era importante. Cara, a gente precisa alcançar esse lugar. É um lugar, assim, de maturidade sem tamanho, né? É uma coisa assim incrível, porque a gente vive assim, né? Às vezes numa crise, né? De identidade. Assim, todos nós somos filhos de Deus. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu tenho convicção plena que eu sou filho de Deus, porque Ele me chamou e assim eu sei daquilo que Ele tem me chamado. Só que às vezes você vem aquele pensamento, né? Será que você realmente é filho de Deus? Né? Vem uns pensamentos que é, é, falando algo sobre a nossa identidade. E a gente não pode deixar levar por esses pensamentos. A gente tem que acreditar naquilo que Deus está falando. E aí a gente vive numa aquela coisa, né? A culpa católica, eu não sou digno de nada, né? Uma humildade que não condiz com o evangelho e o que eu chamo de o show da Xuxa evangélico, né? Que é tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? O evangélico, tipo assim, que eu sou o garotão da galáxias, para não falar outra coisa. Né? Então a gente vive nessa cruzada aí, né? Porque, não, que eu posso tudo, cara, e uma humildade também. E assim, a gente entender o lugar que Deus quer colocar a gente nesse lugar correto, isso é muito importante, falou muito no meu coração. Mais alguém? Essa é a hora, povo. Mais alguém aí quer falar? Não? Fale agora, cale-se para sempre. Então é isso, pessoal.
é isso que, como eu falei no início, que o Espírito Santo possa ir falando aos nossos corações, muito além do que foi falado aqui, tá? A gente deixa o Senhor ministrando aos nossos corações. Obrigado aí pela presença de todo mundo aí. E quinta-feira estamos juntos. Valeu, povo. Boa noite aí. Valeu, pessoal. Boa noite.